Conforme nós havíamos aí combinado, estamos aqui para a nossa live de hoje, né, esse bate-papo com a consteladora familiar e astróloga também, Mariana Comfort. Tá? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o momento do nosso país, o momento astrológico que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Então, assim que a Mariana tem um cabelinho aqui que está complicado. Conseguimos. Assim que a Mariana Comfort entrar aqui na nossa live, eu vou convidar ela para participar com a gente, né, sobre essa conversa. Vamos entender um pouco sobre o que é astrologia, de que maneira ela vai impactar a nossa vida e como é que está o momento astrológico, né, do Brasil e do mundo. Então, a Mariana acabou de entrar, vou chamar ela aqui para participar com a gente, vou colocar ela aqui na nossa conversa. A Mariana vai já aceitar o convite para entrar e a gente vai poder iniciar aí o nosso bate-papo. Boa tarde, Mariana. Bom que você está aqui. Ela, Tudo bem? tudo bom? Tudo ótimo. Que bom que você está aqui. Que bom que você aceitou o convite, né? Para a gente poder fazer esse Ai, bate-papo aqui. Né? Tem uma galera chegando aí. Vamos esperar só um pouco aí para ver se chega mais alguém. A gente já inicia, já entra no assunto. Que é um assunto interessante. As pessoas têm curiosidade de saber o que é astrologia, como é que funciona, não é? Até que Uhum, ponto a gente pode levar a sério as informações da astrologia. Tem muita gente que não acredita muito. Tem gente que uhum. acha que é crendice, outras pessoas já levam bem a sério, mas eu sei que tem muita gente séria, como é o seu caso, trabalhando nisso, buscando estudar a fundo a astrologia, o movimento dos astros, né, de que maneira isso impacta na vida da população em geral. Eu sei que tem muita gente séria trabalhando nisso e a gente hoje vai tentar entender um pouco mais sobre esse assunto, né, que é tão interessante. Que mesmo quem não acredita tem curiosidade de saber. Uhum. Duvido. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam, dão uma olhadinha até no signo do jornal de vez em quando compra, para poder saber o que está querendo dizer. Não é mesmo não sendo um trabalho ali tão sério, mas todo mundo olha, em algum momento da vida já olhou ou vai olhar para aquilo ali com um pouco mais de curiosidade, de cuidado. Bom, acho que a gente já pode começar, né, Mariana? Primeiro eu gostaria que Uhum. você se apresentasse, né, falasse um pouco aí do seu trabalho e já começasse nos dizendo o que é astrologia, né, de fato. Explicando para a gente o que é leigo, como é o meu caso, eu sou um leigo no assunto, o que é astrologia. Então, Alex, meu nome é Mariana, né? Assim, e trabalho com astrologia há 6 anos. Né? Conheci a astrologia, começar a estudar a fundo, né? Há 7, 8 anos atrás. Também sou terapeuta, professora de yoga, terapeuta de constelação familiar. E a astrologia, ela é um estudo que ela estuda os movimentos celestes, né, os movimentos dos astros do sistema solar, e buscando enxergar, né, a conexão entre os astros e a nossa vida. Na verdade, esse é um estudo assim milenar, né, que começou com essa observação do céu. Né, o que estava acontecendo, né, o que acontecia, ou como eram as pessoas quando o Sol estava num signo tal, né? Signo de Leão. Qual a característica principal dessas pessoas? Essa observação, né, começou a formar, né, o que é a astrologia hoje. Então, a astrologia, né, um mapa natal, por exemplo, ela é um retrato do céu do momento do seu nascimento. Né? Então, como se tirasse uma fotografia do nosso sistema solar, né, e a gente olha as características principais com base nessas informações milenares que a gente tem. Mas ela vai trazer as tendências, né, os pontos de conflito, ela vai trazer assim, uma série de informações que são tendências, que podem ser de muitas formas se materializar, né? Elas podem se materializar de muitas formas, porque elas são tendências. Então a gente olha não como um fato, né? Vai acontecer exatamente isso aqui dessa forma, mas tendência a que essa pessoa seja ou siga de determinada forma, Uhum. viva determinados conflitos e problemas em alguma questão, em determinado ano da vida, em determinada época. Né? Então a astrologia é um estudo
Na verdade, os movimentos astrológicos, eles mostram o que está acontecendo aqui. Não é o que está acontecendo lá que impacta no que está aqui. É um retrato, é um espelho, como se fosse um espelho da nossa vida. Tá? Então, essa leitura, ela tem que ser um pouco ampla, né? Porque as pessoas, mesmo nascendo no mesmo dia, no mesmo horário, né, do mesmo ano, elas vão ser diferentes, porque as tendências podem ser parecidas, né? Elas podem ser parecidas, podem ser muito semelhantes, mas elas não vão ser iguais. Nem os gêmeos, né? Tem diferenças, às vezes, de 10 minutos de nascimento, no horário do nascimento, às vezes 1 hora, né? Ou 5 minutos, ou às vezes até quase no mesmo, né? 3 minutos de diferença, vão ser diferentes. Né? Mas as questões que a pessoa que ela tende a passar pela vida, né, elas vão ser de uma tendência muito previsível. A gente consegue olhar no mapa, né, tanto das pessoas quanto do coletivo, do Brasil, né, do mundo, né, principalmente isso que a gente vai falar hoje, né, que é do coletivo, né, o momento que a gente está passando. Tá, então, Então, só para ver se eu entendi bem aqui. Você está dizendo, então, não é um determinismo, mas uma tendência do que pode vir a acontecer. Não necessariamente se isso. uma pessoa fizer uma astral com você, você vai traçar ali determinados pontos, vai explicar para ela o que significa aquele mapa, mas aquilo não é que vai acontecer exatamente daquela maneira. Mas ela tem uma tendência maior para que aquilo aconteça. Mas pode mudar de acordo com as atitudes que ela também tiver, pode ser que aquilo não aconteça, é isso? Porque existe um ensinamento, né? No mapa astral, a gente olha, né? O astrólogo ele olha aquilo que a pessoa precisa aprender com um determinado tipo de dificuldade, né? O que ela esteja passando ali no momento. Então, por exemplo, se vamos dizer, esse momento que a gente está passando aqui agora, né? Então, a gente está passando por uma dificuldade. O astrólogo ele vai olhar para entender o que essa dificuldade, qual é o real aprendizado dessa dificuldade que a pessoa está passando. Né? No caso nosso hoje, né, do coletivo, a gente já tinha já de anos, né, quando eu entrei para começar a estudar astrologia, os astrólogos mundiais já falavam em 2020 vai ser um ano de mutação, vai ser um ano de questões muito fortes, de uma crise mundial e que vai afetar a economia, muita coisa vai mudar. Agora, como seria isso, né? Só quando chegou agora mais próximo, no ano passado, que alguns astrólogos começaram a falar de epidemia, né? Em questões ambientais, e principalmente para olhar o que a gente precisa aprender com isso. Né? Qual é a solução, né? O porquê que a gente está passando isso? Os astros falam. Agora, se a gente não tivesse agido de determinada forma, né, na nossa humanidade e chegado hoje como a gente é hoje, se a gente fosse de uma outra forma, que seria o aprendizado que os astros estão querendo passar, a gente passaria de forma mais leve. É mais ou menos isso. Na nossa vida a gente tem isso também. Se eu vou passar por um problema, uma questão, tem um aprendizado. Se eu aprendi, eu já estou passando isso, já estou aplicando isso na minha vida, então vou passar muito mais leve, porque eu aprendi, porque eu sei o aprendizado, ou porque eu já sabia, ou porque eu já tive esse conhecimento, eu vou passar muito mais leve. Agora, se não, se eu estou agindo completamente oposto, vai ser forte o impacto. Então, isso depende muito da gente, sim, né? Do nosso nível de consciência com relação à nossa vida e o mundo. Né? Agora, Então, uma dúvida que é bem recorrente, assim. Signo e astrologia são a mesma coisa? Se complementam? Como é que funciona essa questão de signos e do movimento astrológico, dos planetas e tudo mais? os signos, eles são a passagem, né, na verdade, as constelações, elas são chamadas de signo, o espaço celeste. Né? Você que diz casa, o espaço entre uma constelação e outra, né, que a gente tem num alinhamento, a gente tem naquela constelação de Escorpião. Quando o Sol passa pela constelação de Escorpião, a gente diz que a pessoa nasceu no signo de Escorpião. É isso.
é de acordo com a constelação que o Sol está passando naquele momento. Entendi. Então o signo ele faz parte, né, da astrologia, é um dos elementos, né? Isso, Ah, isso. entendi. Tá. E agora, assim, esse momento atual que a gente está passando, que é difícil, as pessoas estão aí tendo que ficar em casa, é um momento, como você falou, de crise financeira, porque muita gente acredita, inclusive você que trabalha com o público, não está podendo exercer o seu trabalho plenamente nesse momento. Isso tudo afeta todo mundo, porque, né, as coisas continuam acontecendo, a gente continua tendo que comer, continua tendo que morar, mas está passando por esse momento complicado agora o mundo. A gente percebe que as pessoas ainda estão tendo um pouco de dificuldade de entender que é necessário ficar um pouco mais em casa nesse momento, o máximo possível, né? O máximo que só sair se for necessário. O que a astrologia fala desse momento em que a gente está sendo, por conta do coronavírus, atacado de todos os lados? A gente está sendo prejudicado nas nossas relações, não só financeiras, mas também relações de amizade, relações sociais, né, na proximidade, a gente está sendo atacado de todos os lados. O que a astrologia fala sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo agora? Então, Alex, como eu falei, a gente já tinha, né, uma previsão de que esse ano, principalmente agora, em março, né, de 2020, que a gente teve agora o Ano Novo Astrológico, a gente considera o Ano Novo Astrológico quando o Sol entra no signo de Áries, que é considerado o primeiro signo do zodíaco. Então, foi agora no dia 20. E a gente já conseguia prever que quando chegasse nesse momento, a gente estaria vivendo um caos. Por quê? Existe hoje uma conjunção que a gente chama de grande conjunção de planetas que são considerados lentos, e essa conjunção é muito rara de acontecer, que é de Plutão, que está em Capricórnio já há algum tempo. Quando ele entrou, foi um pouco antes ali da crise que a gente teve econômica em 2008. Né? Ele já veio anunciando a que ele vinha. Né? Quando Plutão entra no signo, ele anuncia a que ele vem. Quando ele entra em conjunção com algum planeta também, pessoal. Então, ele já vinha anunciando. É um anúncio para dizer assim, olha, desapega, movimenta, transforma. Isso daqui não está sólido o suficiente, né? Não está em harmonia com a humanidade, com a natureza. E aí ele vem anunciando, as transformações de Plutão são assim. Só que agora a gente chegou com Saturno limitando e delimitando e cobrando. Né? Então, vocês fizeram o que tinha que ser feito, né? Vocês transformaram o que tinha que transformar, né? E a gente tem agora também, está agora, né, Júpiter e Marte. Júpiter, ele expande tudo. Então, toda aquela transformação, toda aquela limitação, toda aquela cobrança, né? E isso tudo no signo de Capricórnio, que representa as estruturas, o trabalho, né? O sucesso, né? Que é o Capricórnio, é aquele que é considerado aquele que chega no topo, né? É a ambição, aí falando de um lado negativo, a ganância, né? Tudo isso tinha que ser transformado, né? De uma certa forma, Plutão ele fala de morte. Então, algumas coisas precisam morrer para renascer de uma outra forma. Então, eles estão passando no signo de Capricórnio, Júpiter expandindo, e Marte vem passando como se ele tivesse assim com fósforo passando numa fábrica de explosivos. E aí explode tudo. Então, essa superconjunção, né, ela já era esperada, né, num âmbito coletivo, porque aí trata de toda a humanidade. Todas as vezes que a gente tem essas conjunções, Saturno e Plutão eles se encontram mais ou menos a cada 30 anos. Plutão ele demora aproximadamente 260 anos para voltar num signo, então a gente não vive para ver todas as transformações de Plutão. Então a gente tem uma superconjunção, né, que é muito rara e que está no signo de Capricórnio. Então o que vai ser transformado? As estruturas, né, a forma como a gente se socializa, né, como funcionam todas as estruturas que a gente conhece. E principalmente a estrutura financeira, né? Até porque a gente está, essa superconjunção, a gente está com Urano em Touro.
né? E Urano entrou no ano passado, né, para entrar alinhado nessa transformação de Capricórnio, Urano em Touro, que demora aproximadamente 7 anos em cada signo. Uhum. E Touro significa financeiro, né? Especificamente moedas, dinheiro, né? Tudo aquilo que tem valor. Então, os valores precisam ser renovados. E isso, né, baseado na crise que a gente está. Esse é o objetivo, vamos dizer assim, astrologicamente falando, dessa crise, né? E o aprendizado que a gente precisa é transformar aquilo que existe, né, aquilo que a gente construiu, de certa forma está sendo destruído, porque além, né, da crise, vamos dizer assim, da saúde que a gente está tendo, de pessoas que estão morrendo, né, o que vai morrer é o sistema econômico. A crise econômica ela vai ser muito maior. E não adianta a gente tentar entrar em negação e dizer, vamos voltar a trabalhar hoje a normalidade. O mundo inteiro está parado. Essa crise já existe. A crise econômica ela já existe. Ela só está sendo Não agravada, adianta né? achar que... Hã? Ela só está sendo agravada, não é isso? Não, ela já existia e hoje, né, o mundo Ela está inteiro está ficando parado. pior. Já existe, né? Não adianta a gente tentar achar que não existe, abafar as mortes, ou abafar ou dizimar todo o Brasil, por exemplo, entrando assim num caos total, que a crise mundial vai continuar, né? E isso é um aprendizado coletivo que a gente vai precisar ter. Então, a mensagem da astrologia é: vai piorar antes de melhorar. Vai piorar e muito antes de melhorar. A gente só está começando nessa crise, né? Ainda vai durar alguns meses. Provavelmente, né, as tendências astrológicas são de que a gente encontre uma vacina, encontre medicamentos, encontre uma cura. Só que a gente ainda vai aprender a até se limitar e delimitar realmente as pessoas para que não se espalhe mais, né, como está se espalhando, vai demorar bastante. Só lá para o final do ano, início do ano que vem, que se vai começar a conseguir ter um controle maior, e aí a gente vai ter que se reestruturar como humanidade, né, como sociedade, como sistema econômico. O sistema econômico vai quebrar. Né? Agora, no ano novo astrológico, a gente estava com a Lua em Aquário. Saturno, ele também acabou de entrar em Aquário e ele vai fazer um movimento retrógrado. O que isso quer dizer? Ele entrou em Aquário logo no dia, 2 dias depois do ano novo astrológico, ele estava no finalzinho, que a gente vai ter que se reestruturar com bases aquarianas. O que é Aquário? Aquário fala do coletivo, da humanidade, né, das diferenças serem tratadas como um todo, né, que todos somos iguais, mesmo com as nossas diferenças. Então, a gente vai precisar se reestruturar com bases aquarianas. E aí ele entra no movimento retrógrado para que a gente consiga agora começar a mudar. Né? Então, a gente vai ser cobrado mais ainda, o movimento retrógrado acaba sendo mais pesado, e ele só depois, mais lá para frente, alguns meses, né? Depois é só no final do ano que ele volta realmente, final do ano, dezembro, janeiro, para Aquário, que aí a gente vai conseguir construir de forma mais aliviada, sabe? Assim, o pior passou, mas o pior está começando. Então, pelo menos, no mínimo esse ano, a gente, pelo menos até o final desse ano, nesse momento grave, né? Isso pelo menos até o final do ano. Então, 2020 é um ano que a gente vai ter que passar com dificuldade. Vamos passar por ele com dificuldade. Gente, só eu vi que fizeram aí 2 perguntas. A Mariana vai responder. Foi só porque para não cortar o raciocínio dela, eu deixei, mas a gente vai voltar nas perguntas lá e ela vai responder todo mundo que está perguntando. Se quem quiser fazer mais perguntas, pode fazer. Tá? Que ela tô vai... vendo aqui. primeiro uma primeira pergunta, né, da Celeste, perguntando quais são os mitos e verdades sobre signos. Né? O que é mentira, o que é verdade quando se fala de signos? Você pode falar um pouco sobre isso. Então, não dá para a gente entrar em detalhes de todos os signos, né? Sim. Porque ficaria muito extenso, mas
Por exemplo, quando uma pessoa é de um signo, né? Talvez ela esteja querendo falar sobre isso. Uma pessoa é de um signo e se generaliza, né? Se coloca num âmbito assim, de que todos são iguais naquela característica, seria isso? Pode ser. Só que a Ah, gente porque o não fulano é de pode. Capricórnio, então ele é desse jeito, e todo mundo que é de É, Capricórnio vai ser dessa mesma maneira e tudo. e não é verdade isso, porque o mapa, quando a gente olha um mapa, a gente olha um contexto geral. Então, o Sol, ele está num signo. Só que se esse Sol, por exemplo, for em Capricórnio e ele tem, né, a pessoa tem uma tendência mais a ser um signo de terra, né, de ter uma certa teimosia, né, de ter ambição, de ter característica de um trabalho assim, é, que o trabalho é um foco, né, muito importante na sua vida. Agora, se esse Sol ele está conjunto a um outro planeta, ela vai ter uma característica também muito forte de um outro signo, que cada planeta tem uma regência de um signo. Então, se for um Sol conjunto a Netuno em Capricórnio, pode ser que a pessoa tenha uma tendência, Netuno é regente de peixes, pisciana muito forte também, né? Que é religiosa, que é artística, que é de transcender a matéria. Então, ela vai trazer as características de Capricórnio para um meio na vida mais espiritualizado ou mais artístico, né? Mais transcendendo ao material. Então, a gente não pode olhar só, a pessoa, ela às vezes a gente fala, a pessoa é pisciana, mas ela não parece. Né? Por quê? Porque ela pode ter alguma característica ali no Sol muito forte, além do signo de peixe. Tem o ascendente também é como a pessoa se apresenta, né? Como as pessoas, de forma inconsciente, né? A gente se coloca na vida. Então, o ascendente ele pode ser de um conflitante, né? De um outro, vamos dizer, peixes é de água, né? Ele pode ter um signo de terra no ascendente. E aí ela não vai ser tão facilmente vista como uma pisciana, mas ela vai ter características fortes, né? E o Sol é dominante da consciência. O ascendente é mais inconsciente, é como a pessoa se apresenta e como ela tem contato com o mundo. Agora, a Lua também é muito forte, principalmente nas mulheres, né? A Lua é a nossa tendência emocional, né? Como é a nossa necessidade emocional. Então, tem que olhar todo o contexto, né? Para poder realmente entender quem é aquela pessoa, o que ela está vivendo, né? O que ela vai viver. Não é só olhar o signo solar, né? O signo que a gente fala é o signo solar. Uhum. Então, isso é um mito, né? De achar que todas as pessoas do mesmo signo, né, solar, elas vão É ser igual. iguais ou parecidas. A outra pergunta Agora, que fizeram foi da Gabi Garrido. Ela perguntou para quem está iniciando, quer iniciar na astrologia, o que você indica de leitura, de estudo, cursos para iniciantes, se você souber algum, que sejam sérios, que você possa indicar para quem quer iniciar nessa área, né? hum, bom, eu posso depois até te indicar isso mais especificamente, né? Nome, autor, né? Sim. Mas tem alguns livros que eu posso te indicar que eu não tenho aqui os nomes, mas existem, eu aconselho cursos introdutórios, se você não tem noção nenhuma ainda, né, de astrologia, porque a gente precisa ter uma noção do que são os cursos introdutórios, eles vão falar, né, sobre os signos, as casas e os planetas, o que cada um significa. Né? E Uhum. depois eles vão avançando. Um curso completo, ele vai falar sobre as interações, né? O que é cada planeta em cada signo, em cada casa, as interações, as quadraturas, né? Os aspectos entre os planetas. Então, eu aconselho assim, desde o início, né? Para você realmente conseguir ter uma base forte. E tem alguns cursos no Rio, né? Hoje tem muitos cursos online, eu sei que já tem, e a tendência agora vai ser realmente continuar, né? E ter Sim. muito curso online. Agora eu posso, Gabi, depois te passar, né, um nome de um livro específico, né, com o autor,
Eu tenho aqui um curso básico de astrologia, né? Tenho alguns. Eu já posso te dizer o nome de uma autora que eu gosto muito, que é oh, meu Deus, fugiu aqui. Fugiu, eu estava com ela aqui na ponta, veio. Liz Green. Liz Green. Porque ela traz um olhar que é o olhar que eu gosto, que é o olhar psicológico, né? Que é o entender o processo, como a pessoa está vivenciando aquilo ali. Liz Green, né? Ela tem uma série tanto na internet também, né? Você consegue muitos textos e livros dela. Ela é fantástica. Agora tem muitos outros também, tá? E Depois, uma forma de as se pessoas que entender. tiverem curiosidade podem te procurar, né? Falar com você pelo Instagram mesmo, que Isso. você pode indicar, né, para essas pessoas Uhum. os materiais necessários para quem quer aprender mais, para quem às vezes a pessoa não quer trabalhar com isso, mas quer aprender mais, quer se aprofundar mais nesse campo, nessa É área. por isso até que existem os cursos introdutórios, sabe? Para aquela pessoa que Uhum. ela quer se entender, ela quer aprofundar no mapa dela, né? Ela já fez um mapa, mas ela quer continuar estudando os trânsitos, né? Quer continuar entendendo os Sim. processos, porque cada ano, no nosso aniversário, a gente tem um mapa de aniversário, né? A gente tem as tendências para o ano. Então, tem muitas coisas que a gente está passando, que às vezes a gente olha no mapa, a gente compreende um pouco melhor qual é o aprendizado daquela dificuldade. E com relação à constelação familiar, Mariana? O que a constelação familiar fala também sobre esse momento que a gente está vivendo? Né? Se é que já foram feitos estudos sobre isso dentro da constelação familiar? O que esses estudos apontaram sobre esse momento, né, que a gente está vivendo? Então, a constelação ela é um olhar, né, sobre as coisas que acontecem, né, que estão acontecendo no momento. Tanto que quando alguém vem constelar, ela precisa constelar algo da vida dela, né, que surgiu naquele momento. Né? Não adianta você chegar para constelar, eu quero constelar uma situação que eu passei na infância. Tá, mas o que isso está te incomodando agora? Né? Por quê? Então a gente olha assim. Então hoje, o que a gente tem de incômodo? Né? O que a gente tem de conflito e de questão? Uma pandemia. Uma questão de saúde, né? O olhar da constelação é mostrado como um sintoma. Tá? Todo sintoma, uma enxaqueca, uma dor crônica, né? Uma doença, ela é olhada como um sintoma de que algo está gritando ali no inconsciente da pessoa e que ela não está olhando. Então, precisou se manifestar como um sintoma. Então, a doença, a pandemia, ela é um sintoma para a humanidade. Para a Uhum. gente olhar para uma coisa que a gente não estava querendo olhar, né, por muito tempo. Estava ali colocando para debaixo do tapete. Né? E o que a gente olha, o que está acontecendo? A primeira coisa que está gritando quando a gente olha, né, para o fato da pandemia, a questão econômica. Né? O que surgiu, o que eclodiu? Né? O nosso sistema econômico, a forma como a gente vive, as nossas relações humanas, elas são voltadas para o material, para o dinheiro, e não para o ser humano. Né? E assim como Saturno vai entrar de vez, né, no final do ano em Aquário, Plutão depois, né, um pouquinho depois também vai entrar em Aquário, a Lua do nosso ano novo astrológico estava em Aquário, a Lua simboliza o povo, né, a população. A gente precisa dessa noção aquariana, de olhar para o ser humano. Né? Quando a primeira Declaração dos Direitos Humanos foi escrita, né, quando existiu essa noção de que o ser humano tem algum valor, a vida, foi na época da Revolução Francesa. Foi assim que eclodiu a Revolução Francesa. E Plutão estava em Aquário. Então, agora ele está voltando em Aquário, depois de 200 e quase 60 anos, né, para perguntar e questionar a gente. E aí, vocês continuam, progrediram? Né? E o valor do ser humano, o valor do coletivo? Se não, o que Plutão faz? Ele destrói aquilo que não está em condições de crescer para que a gente construa coisas que possam crescer e que tenham base. Né? Então, com relação voltei na astrologia, né? Com relação à constelação, a gente precisa olhar para aquilo que surgir a partir dessa doença, precisa ser modificado.
É só a questão econômica? Não, a questão econômica é um reflexo do nosso interior como ser humano, né? O que eu valorizo mais na vida, né? O que eu valorizo, a gente está tendo que valorizar os contatos humanos dentro de casa, que é o oposto de Capricórnio, que é o signo de Câncer, é um eixo. Então a gente está sendo destruído de uma forma nas nossas ambições para olhar para as relações cancerianas, familiares, o contato, né, o afeto, o ser humano, né, o que o outro sente também, eu me importo. Então, isso, o olhar da constelação sistêmica uma doença vem para mostrar alguma coisa que você não quer olhar. E isso no âmbito coletivo. Então, se a gente não mudar com relação às crises que surgirem decorrentes desse sintoma, né, mais lá na frente, isso vai vir de uma forma pior, né, ou vai vir de uma outra forma, mas vai vir para mostrar a mesma lição. Teve alguém aqui, deixa eu só voltar aqui para ver qual é. Pediram para você dar dicas de curso de constelação também. Deixa eu só ver quem foi aqui. Vero Nunes pediu para você dar dicas de um curso de constelação. Você tem alguma dica aí, algum curso bom que você possa indicar para as pessoas que queiram também entender um pouco mais sobre constelação? Eu estava para iniciar agora em abril um curso, eu não estou conseguindo aqui. Aqui. Um curso de constelação que está sendo adiado, né? Mas você seria a Mas. instrutora do curso, no caso. Oi? Você seria a Eu. instrutora do curso, no caso. Você que daria o curso. Ah, Eu estou entendi. iniciando. Eu já tenho assim uma caminhada, né, de mais de um curso, né, de alguns anos, né, de trabalho com constelação, de experiência. Já trabalhei inclusive num curso em São Paulo, dando aula, e agora eu estou para iniciar a minha formação. Só estou tendo que modificar, né, agora no início a data, né, eu estou adiando, né, porque o curso de constelação ele precisa ser presencial, né? Eu não sei se existe, né? Provavelmente deve existir algum nível básico de constelação ou algum curso de constelação individual, né? Que seja à distância, mas Uhum. precisa existir o contato, porque a gente tem os grupos, né? A base e o início da constelação é a constelação em grupo. Então a gente Ah, precisa estar no campo e sentir, né? Ela é totalmente fenomenológica. Se a gente não estiver no campo e não sentir, né, você não tem a constelação. O individual, a gente tem como ter uma base, tem como ter, né, eu atendo, inclusive, online, né, individual, mas os grupos precisam ser presenciais, então a gente vai ter que entendi. aguardar um pouquinho, Então, segundo tá? semestre, será? Espero que sim. Esperamos então Eu pelo acho que a segundo gente vai semestre. voltar, eu acho que a gente tende a voltar a algum movimento, né, da normalidade que a gente diz, né, de poder se ver. Acredito que sim, no segundo semestre. Mas ainda não vai ser uma total normalidade, vai ser com muitos cuidados, Vai tá? ser com Ainda vai bastante ser. cuidado ainda, né? Cuidados que ainda não estão tomando, né, mãe? Muita gente ainda não está levando a sério o que está acontecendo, mesmo com outros Isso. países sinalizando para a gente que é necessário levar a sério o que está acontecendo. Não é? Mas as pessoas elas vão, passa o susto inicial e as pessoas vão devagarzinho forçando voltar a uma normalidade que ainda não existe. A Essa verdade é normalidade essa. já não existe. Essa normalidade já não existe, e isso também é um estado de negação. Isso na terapia, na psicologia, na constelação, é a pessoa que não quer ver, não quer enxergar. Né? O primeiro estágio de uma dor, né, de passar por um momento traumático, é o estado de negação. Eu não quero ver, eu não quero lidar com isso, eu não sei lidar com isso. Né? E por quê? Porque depois do estado de negação vem a dor. E a dor, né, se a pessoa nunca olhou para as suas dores, ela vai juntar, vai entrar em ressonância com as suas dores passadas, né, as dores de perda, as dores que ela colocou para debaixo do tapete. Então, por isso que agora tem muita gente que está em casa e está agravando os seus sintomas de depressão, de pânico, né, transtornos de ansiedade. Por quê? Porque é um momento traumático, né? A pessoa se conscientizou
da dor do momento, só que ela já vinha carregando alguns traumas, algumas dores. Então é como se isso se unisse, juntasse, né? Então fica muito maior e fica pesado, né? Então, o que eu aconselho é olhar para isso, não fingir que não está enxergando, porque não vai adiantar, né? É a Tá gente aí, né? olhar, existe o problema e ele já chegou, né? Não tem como, né? A gente precisa encarar as nossas dores, né? Buscar terapia, sim. Tem muitas pessoas que estão trabalhando online, muitos terapeutas, né? Consteladores, eu estou trabalhando. O mapa astral também ajuda no autoconhecimento, mas a constelação ela é efetiva, né? Ela vai olhar para a sua dor especificamente. Então não adianta a gente entrar nesse estado de negação, que é também um estado de olhar, de olhar para os seus valores, né? O que eu valorizo? É a minha ambição, é o meu dinheiro, ou é o ser humano e é a vida? Mesmo que eu tenha que perder aqui esse status do meu dinheiro, da minha ambição, vai cair, vai diminuir, ou eu vou ter que dividir aquele pouco que eu tenho. A gente vai ter que aprender a colaborar um com o outro. A gente vai ter que aprender que o dinheiro ele existe para servir ao homem, não o homem para servir o dinheiro. Então, isso é um aprendizado que é difícil para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, como ela foi criada, né? Como ela foi estabelecida. Mas isso também pode mudar. É que muitas pessoas acham que não, né? Acham que não e, infelizmente, é um aprendizado que vai ser doído. Mas vai precisar ser feito, até porque pode custar a nossa sobrevivência como espécie, né, no planeta. Inclusive, eu sei que é difícil ficar em casa, é para mim também, gente. É complicado também ficar em casa esse tempo. Tem muita gente que eu ouvi de algumas pessoas falando assim, mas eu nunca fui sair muito de casa, eu prefiro ficar em casa. Mas agora eu tô com vontade de sair. É claro, né? Quando dizem que a gente não pode fazer, que a gente tem vontade de fazer. É a escolha. Uma coisa é eu ficar em casa porque eu quero, não quero sair porque eu não tenho vontade. Outra coisa é alguém me dizer, você não pode sair. E aí dá vontade. Mas como você mesmo disse, tem muita gente fazendo muito trabalho bacana online, até gratuito. Você mesmo fala um pouco aí também dos trabalhos que você tem feito. Eu sei que você tem dado aulas de meditação, tem também falado Sim, sobre yoga. Fala aí para o é, pessoal essa, aí como te encontrar e quais os horários que você está fazendo esse tipo de trabalho, para quem quiser participar de uma sessão de meditação com você, uma aula de yoga. Como que isso tem acontecido? eu essa semana dei, né, aula de yoga aqui na live do Instagram. Todo dia às 6h30 eu estou trazendo um pouquinho da filosofia do yoga, né, da Isso forma é como tarde, ver a né? É vida. da tarde. 6h30 da tarde, E, e terminando com uma meditação. E atendo online, constelação, mapa astral, né? Tem os valores, inclusive, né, de constelação de mapa astral, eu estou trazendo para um valor consciente, né? Consciente com o momento que a gente está vivendo, né? Porque as pessoas não estão tendo a mesma renda, estão tendo que a gente está tendo que se policiar e entender que a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, né? Então é um valor consciente dentro da possibilidade de cada um, tá? Tanto a constelação quanto o mapa astral, né? E então é um momento que a gente precisa se unir e precisa de qualquer forma, de todas as formas que a gente puder colaborar. E aí eu tô aqui, né, falando sobre a constelação, o quanto a constelação me ajudou, é por isso que eu trabalho com constelação, né? O quanto ela me modificou e mudou a minha vida, e a astrologia também, né? A astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento, por isso que eu falo que as tendências são tendências, mas como a gente usa essas tendências, como a gente, se a gente aprende uma lição, né, ou começa a exercitar uma lição antes de passar por uma dificuldade, aquilo vai ser muito mais leve, tá? Como eu faço, estou lendo aqui, ó, É. como eu faço para marcar uma pastral com você, pode entrar em contato comigo aqui pelo direct, né, Mariana Comfort, que aí eu passo meu contato, meu telefone, ou tem na minha própria página, né, tem os anúncios, tem com telefone, tanto mapa astral quanto constelação, né, são ferramentas que podem ajudar bastante nesse momento em que a gente está passando por dificuldades, por crises, né, e a gente já vem, né, de provavelmente cada um na sua vida pessoal
com as suas questões que podem estar sendo agravadas. Então, a constelação e o mapa podem ajudar bastante, né? É ferramenta de autoconhecimento. A gente percebeu que a gente precisa mudar nesse momento, tanto quanto como o coletivo, né? No coletivo, qual é a minha parte dentro disso? Né? O que dentro disso, desse aprendizado, né, eu preciso mudar? Né? É um exercício, né, isso que você falou de ficar em casa, né, de ficar recolhido, é um exercício muito forte, né? E realmente a gente precisa utilizar isso para algo bom e não ficar só vendo notícia ruim e se afundando na tristeza, tá, gente? Porque senão qualquer um surta e pira, né? Eu aconselho, faça meditação, leia coisas boas, né? Foca na luz, na esperança, né? Naquilo que a gente precisa para o todo, solidariedade, né? Coletividade, colaboração, novas formas de economia colaborativa, né? Que é o Urano em Touro, né? Uma economia em que a gente pensa no todo, elas vão surgir. E a gente tem que estar ligado que está surgindo ali uma coisa nova. Urano é novidade e vão ter muitas novidades por aí com relação à economia, tá? O dinheiro, a forma como a gente vê o valor, né, material, né, principalmente o dinheiro, vai mudar completamente nos próximos anos. Bom, Mariana, eu queria muito te agradecer. A gente está encerrando. Foi o nosso primeiro bate-papo aqui pelo Instagram. E foi maravilhoso. Muito obrigado pelas informações que você trouxe. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Não é só lembrando, então, gente, o Instagram da Mariana é @MarianaComfort, né? Isso com T mudo. É Comfort com Isso. T mudo. Tá todo dia, Isso. 6h30, ela tá aqui no Instagram, dando uma aula de yoga, dando aula e terminando com a Aula não. meditação. Ah, não é É, uma aula de yoga, mas um encontro, né? é um encontro da Gnana Yoga, é yoga do conhecimento, é filosofia do yoga e uma meditação. Ah, sim, estão perguntando aqui qual é o tema da palestra que eu vou dar amanhã. Amanhã eu vou falar sobre tempestades da vida. É a palestra de amanhã às 19 horas aqui pelo Instagram, uma live aqui no Instagram com esse tema de palestra. Tá, e a gente vai estar aqui amanhã falando sobre isso. Opa, fizeram mais uma pergunta aqui, Mariana. A última aí para você responder. Já que vamos passar por bastante dificuldades ainda, qual seria a dica para melhorarmos os sentimentos? Isso é importante, né? A gente vê que as pessoas estão uns ânimos cada vez mais exaltados, acirrados, né? Mas é bom também, não é? Para resolver algumas questões que estavam precisando ser resolvidas e que a gente, como você mesmo disse, coloca debaixo do tapete, a gente não quer resolver, não quer olhar para isso. Até questões familiares, a gente está sendo, eu não sei se a palavra é obrigado, mas está sendo convidado a ficar mais tempo com a nossa própria família. E às vezes tem situações que a gente precisa resolver e que a gente finge que não tem e que agora não tem como. Elas naturalmente, né, vêm à tona. Você está ali convivendo o tempo inteiro, uma hora escapa, uma hora acontece, você tem que resolver. Qual é a dica aí que você dá, então, para isso, para essa questão dos sentimentos, né, que a gente vai tendo essa gama de sentimentos, essa ebulição que a gente está vivendo? Eu acho que foi isso, muito isso que eu falei ali no final, né? Que focar no aprendizado, focar na esperança, sabe? A gente precisa olhar para o futuro, né? Olhar para o aprendizado que a gente tem que aprender com tudo isso, né? Não é fingir que não existe, né? Não é ficar numa negação e, não, eu já quero voltar para a normalidade. Não, normalidade que você pensava que existia não existe mais, vai ser uma outra normalidade. E qual é a sua parte de responsabilidade dentro disso, né? Para que o futuro seja melhor do que o hoje. A gente está sendo convidado a uma grande transformação. A gente está participando de um momento histórico, né? E isso lá para frente vai ser um grande momento histórico, né? A configuração astral é muito parecida que a das últimas guerras, principalmente a Segunda Guerra, né? Que é um momento em que a gente vai ter que reformular tudo. Então, se a gente focar na esperança de que as coisas vão melhorar, e vão melhorar, porque é uma crise que vai levar a gente para algo melhor. Então, é a esperança. É a gente ter esperança, focar no futuro. E trabalhar esses sentimentos conforme eles surgem, né? Se você está passando por um momento, a gente está passando por um todo. Mas, por exemplo, hoje eu posso estar bem. Amanhã
eu tô mal e eu não posso nem sair de casa, eu não posso nem esparecer ou fugir, né? Fazer algo como uma fuga. Eu tenho que olhar para minha tristeza, né? Olha, medita, procura saber de onde que ela vem, né? Junto com ela, o que está vindo lá atrás, às vezes é um sentimento de anos atrás de dor que você está ali carregando. Olha para isso. Se precisar, buscar um terapeuta, né, online, buscar uma constelação familiar que vai te ajudar a olhar principalmente isso que está relacionado ao passado, né, mas a sua dor de hoje. Olha, acolhe, não tenta fingir que isso não existe. Acolhe. A meditação ajuda também, né? O falar, o conversar com alguém, mesmo que seja online, ajuda. Então, lidar com os sentimentos não é negar os sentimentos e viver numa irrealidade falsa de que eu estou feliz e vou sempre ficar assim. Não existe. Não existe. Isso não é um ser humano. Qualquer ser humano que diga isso, eu não vou sofrer mais pro resto da minha vida, eu não vou mais errar mais. Não é, porque é do ser humano. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. E não a fingir que isso não existe. Bom, então muito obrigado, né, Mari, mais uma vez. Lembrando aí ao pessoal pedir para se inscrever lá no canal no YouTube, Alexander Chaves. Essa conversa vai estar lá. Eu vou postar essa conversa lá hoje ou no mais tardar amanhã de manhã. Essa conversa vai estar lá disponível para quem quiser rever, para quem quiser ver as dicas que ela deu, as explicações, né, sobre o momento astrológico do mundo, sobre o que a constelação familiar também fala sobre isso. Tá? Então fiquem à vontade, se inscrevam, vão lá no canal, compartilhem também depois quando essa conversa estiver disponível lá. Amanhã, relembrando, estarei aqui às 19 horas com uma palestra falando sobre as tempestades da vida. Espero que vocês estejam aqui também para a gente poder ter mais esse momento de encontro, né? Mais esse momento aí de compartilhamento de informações. Lembrando, gente, por favor, quem puder, fique em casa, evite sair, evite o contato, higienize bem aí as mãos, os alimentos. Eu sei que é complicado, gente, é chato para todo mundo. Eu já falei isso em várias lives aqui. Eu sou uma pessoa que há uns 2 anos atrás aí descobri o esporte ao ar livre, corrida, natação no mar, e estou sendo privado de fazer isso também nesse momento. Mas se todo mundo seguir as orientações, vai ser um momento bem menos longo do que poderia ser se as pessoas continuarem descobrindo isso. Tá? Então vamos nos É o que a preparar. gente precisa. Oi? É o que precisa ser feito Nesse pensando no momento. todo agora. Exatamente. Então quero Obrigada aí, agradecer. ela. Eu que agradeço você, Mariana, por ter aceitado o convite. Quero agradecer a todo mundo aí que participou, que mandou pergunta, que mandou mensagem, mandou um alô aqui. Não dá durante a live, às vezes, para responder todo mundo, que está mandando só um alô. A gente priorizou responder as perguntas, mas muito obrigado pelo carinho, pela companhia de todos. Tá? E até a próxima, gente. Muito obrigado, Mariana, mais uma vez. Obrigada a você, Alex. Adorei. Tchau, tchau, gente. Boa tarde, boa noite aí.